irmãos? Quando é que você descobre que um crente não ora muito? E eu não estou acusando você não, que eu também me encaixo nos meus exemplos. É quando você fala assim, irmão, como é que está a sua vida de oração? Ele, estou orando, sempre orando, orar e sem cessar. Estou orando o dia todo, vou para o trabalho orando, volto olhando. Sim, isso também é um tipo de oração, mas eu não estou falando dessa oração. Estou falando de uma oração no qual você separa um tempo específico para aquilo. Que você realmente descobriu algo precioso. Um dia Jesus contou uma parábola que um certo homem encontrou o tesouro num campo. E ao encontrar esse tesouro, ele deixou o tesouro lá, foi até a cidade, vendeu tudo que tinha, e não só comprou o pedaço onde estava o tesouro, mas comprou o campo inteiro. Ele descobriu algo muito mais valoroso do que aquilo que imagina. Por exemplo, se um dia você estiver furando uma terra e encontrar um pouquinho de petróleo, vou te falar uma coisa, vende tudo que você tem. Mas não compra só aquele pedaço. Pode comprar o quê? O terreno inteiro, porque possivelmente você achou um lençol cheio de petróleo. E de um dia para o outro você ficou o quê? Milionário. Eu te pergunto, se você achar petróleo num terreno, você esconde o petróleo e vai embora? Sim ou não? Você compra só um pedacinho do terreno ou você compra o hectare todo? Você pensaria 2 vezes antes de vender todas as suas coisas? Ou você pensaria 2 vezes? Seja sincero. Fala assim, será que vale a pena comprar esse terreno? Eu só achei um pinguinho de petróleo. Certamente você juntaria tudo. Venderia até roupa, se necessário, ficar só com a roupa do corpo, porque no outro dia você ia comprar a roupa que você quiser. Por quê? Porque quando você descobre um tesouro, sabendo desse tesouro, você vai abrir mão daquilo que não é tão realmente necessário para adquirir algo de muito valor. Um dia Jesus contou essa parábola de um certo homem que encontrou um tesouro. E eu queria te ensinar algo, que a oração é um grande tesouro. Que se você descobrir um lugar, nunca mais você consegue sair de lá. Você sabia disso? Só que nós às vezes encaramos a oração como algo, como um rito religioso. Orar. E é engraçado, né? Eu tenho um grupo de oração, e tem alguns irmãos aqui que estão nesse grupo. Aleluia. Então nós oramos todos os dias, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. E você sabe que a oração, ela é como... Quem aqui já teve carro velho sabe o que eu estou falando. Sabe que tem alguns carros velhos que você tem que ficar acelerando ele um tempão, até o motor o quê? Hoje em dia não tem mais isso. Mas antigamente tinha. Eu lembro do meu avô tinha um carro muito popular no Brasil, que chama um Chevette. Alguém riu aqui que sabe de qual carro que eu estou falando. Um Chevette. Meu tio chamava de Chevectra na época. E era um carro mais atual, mas era um carro que meu avô ficava com ele. Ele ligava o carro, ficava acelerando o carro. Até o carro pegar o quê? Até ele ficar aquecido. Depois que ele aquecesse, é que o carro poderia dar o quê? Partida. Você sabe que a vida de oração é um pouco desse jeito. Engraçado que eu ligo para os irmãos 6 horas da manhã, e aí eu falo assim, liga o áudio. Aí 4 gatos pingados assim, liga o áudio. Aí eu falei assim, amém. Ele deve estar orando em espírito uma hora dessa. Eu não sei se ele acordou de fato, mas ele está lá. E é interessante que o início da oração ela é meio difícil. Por que ela é difícil? Porque você está lá assim, você está meio sonolento de manhã, estou dando só esse exemplo. Você está meio sonolento, as coisas não estão fluindo, mas na medida que você vai insistindo num fluir do Espírito, e eu sempre inicio orando em línguas, sempre orando em línguas. Por quê? Porque se a gente não orar em línguas, para você orar naturalmente falando, você custa orar. Você confunde as palavras, você abençoa a Deus. Ó Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Por causa do sono. Você nunca abençoou a Deus? Salvo Satanás, misericórdia. Por quê? Deus. Mas isso é natural, comum de acontecer. E aí eu incentivo os irmãos a orar em línguas. Falo assim, nós vamos passar 5 minutos orando em línguas. Aí começa a orar em línguas, de 5 vai para 10, de 10 vai para 15, de 15 vai para 20. Na hora que você já está fluindo, na hora que eu percebo, já deu o meu horário, são 30 minutos. E também, não só isso, o pastor Felipe faz uma live de segunda a sexta-feira, todo dia, 7 da manhã. Você sabia? Porque
porque os irmãos, ninguém falou nada, mas estou te avisando agora. E quando eu entro lá, eu sinto muita falta de muitos irmãos. Muitos irmãos. Por quê? Por que o pastor Felipe faz essa live? Para incentivar você a ter uma porção diária de Deus. Em oração, em palavra, em vida de Deus. E eu vou te falar uma coisa. É uma das coisas mais importantes da vida cristã, mas também é uma das coisas que nós mais negligenciamos. Por quê? Porque a rotina da vida não nos favorece para que tenha essa vida de fluir. Por um lado, muitos irmãos não conseguem orar por falta de tempo. Outros encaram isso como um rito religioso. Mas alguns, e hoje eu declaro que serão todos aqui, vão descobrir um tesouro da oração que vai destravar áreas da sua vida. Eu vou te falar uma coisa, guarda isso no seu coração. Toda área desajustada da sua vida é falta de oração nessa área. Porque a oração é a única força ou poder que consegue alinhar o seu coração com o coração de Deus. Então a oração não é só um rito religioso. A oração não é só um momento que você separa. A oração é transmissão do coração de Deus para o seu. Você sabe como é que um crente se torna maduro? Nós, às vezes, caímos no engano de achar que maturidade é capacidade teológica. O irmão sabe tudo de Bíblia. Ok, doutor. Sabe de tudo. E é bom saber de Bíblia, sim ou não? Mas o que nos diferencia de se tornar religiosos ou não com o conhecimento que possuímos é a vida de oração. Porque não tem como você não orar e ficar quebrantado. Todo mundo que ora é alguém o quê? Quebrantado. Então, o fruto do amadurecimento está em quanto doce você está no Senhor. Eu sempre falo isso. Falo assim, olha, tem irmãos, aqui não tem nenhum, amém, aleluia? Que eles amadurecem, mas o amadurecimento dele fica amargo. E quando você experimenta do fruto que ele é, ninguém consegue comer, porque está azedo. Irmão critica tudo, fala mal de tudo, está inflamado com tudo, está achando ruim de tudo. A luz está ruim, a cadeira está ruim, o pastor está ruim, o som está ruim, está tudo ruim. Eu fico, meu Deus. Meu Deus. Agora, eu desafio você a ter uma vida de oração e conseguir ser desse jeito. Não tem como. Porque o mesmo Espírito que está trabalhando em todos, também trabalha em você. E você descobre isso. Interessante que Jesus um dia nos ensinou assim, ó. Se os seus olhos forem bons, tudo será o quê? Luz, bom. Tem irmãos, aqui não tem esse irmão assim, amém? Que enxergam dificuldade em tudo. Tudo está ruim. O líder está ruim. O pastor está ruim. A igreja está ruim. Meu trabalho está ruim. Quando você está dessa forma, é que possivelmente, ou você não tem uma vida fluindo de oração, ou você transformou a oração num rito religioso. Porque a oração é a capacidade de transmitir o coração de Deus para o seu. Só que você precisa descobrir a pérola de grande valor, que é uma vida de oração. Às vezes tem muitas áreas da sua vida que você fala, Deus, as áreas não se ajustam. Área financeira. Vamos lá. A maioria dos irmãos passam por dificuldades nessa área. E geralmente nós tentamos todas as formas de resolver o problema. E a última opção é o quê? Orar. Às vezes, o ajuste de Deus na sua vida financeira é só você se posicionar numa vida de oração e entender que todos os recursos já estão liberados para você. Então a oração tem a capacidade de ajustar tudo. Tudo. Nós sabemos disso. Mas acredite no que eu estou dizendo, o diabo trabalha contra essa convicção. Você acha que o diabo quer que crente ore? Não. Por quê? A oração é a capacidade do coração de Deus ser refletido no seu coração. Quanto mais você ora, mais quebrantado você fica. Tem irmãos que falam assim, eu não consigo vencer a minha inconstância. Ora, porque a inconstância é fruto de uma distância. Quanto mais distante, mais inconstante. Quanto mais próximo de Deus, mais constante. Eu te digo algo, Deus está próximo de você e você está próximo de Deus? Essa é a pergunta. Porque Deus está conosco até a consumação dos séculos. Eu te falo uma coisa, Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que desejam mais ao Pai.
Sim ou não, irmãos? Com isso, esses filhos que desejam mais o pai, fluem de uma vida mais constante. O que faz ficar 5, 10, 15, 20, 30 anos constante no Senhor? A vida que você encontra num fluir da oração. Na verdade, meu irmão, a oração é o grande propósito que Deus nos chamou para viver. Porque Deus nos criou para quê? Para que Deus nos criou? Para nos relacionar com quem? Com Ele. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você descobre todo o propósito da sua existência. Agora, quanto menos você se relaciona, mais difícil será a sua caminhada aqui, porque você não vai entender muita coisa. Agora, algo importante. Jesus orava. Os apóstolos oravam. Os discípulos oravam. E nós também somos convidados a ter a mesma vida. Você crê nisso? Então, eu vou te fazer uma pergunta para você refletir. Qual área da sua vida hoje está desajustada? Acredite no que eu estou dizendo. Deus está te convidando a orar por isso. A você descobrir o que está. Porque a oração ajusta tudo. Porque a oração ajusta você, eu, a entender o que Deus está fazendo e trabalhando. Engraçado que nós não somos lembrados geralmente por grandes marcos. Eu não sei se todo mundo aqui teve essa experiência, mas você se lembra da sua avó que tinha uma vida de oração? Já viu como que marca a vida da gente? Eu não tive essa experiência, mas eu sempre escuto relatos de irmãos que se lembram de quem? Da avó, que sempre se levantava. Para quê? Para orar pela família. A sua avó orou tanto por sua família que hoje você está aqui. Sua avó levantou colunas de oração. Por que eu estou te lembrando isso? Porque o que marcou você que teve essa experiência não foi os grandes feitos, as grandes obras, por mais que elas sejam relevantes, mas foi a tamanha entrega de alguém que você viu. Essa pessoa é mulher e homem de Deus. Então, a oração é a chave para você descobrir o rio da vida fluindo. Por isso que eu te falo, toda área desajustada da sua vida é falta de oração nessa área. Mas hoje, especificamente hoje, Deus vai ajustar tudo da sua vida. Se você descobrir esse caminho, esse fluir de Deus. Meu Deus, lá fora está frio, mas aqui dentro. Não. Passa assim, né? Então, abra sua Bíblia então em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, minha versão aqui é NVT. 1:35. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. A Bíblia diz aqui então que o versículo começa dizendo assim: no dia seguinte. O que estava acontecendo nos versículos anteriores, para me te explicar? Jesus estava em pleno êxito do seu ministério. Se você ler o versículo 34 para trás, você vai ver que Jesus estava cumprindo o ministério depois do seu batismo. Então, esse mesmo texto vai falar do batismo de Jesus, da tentação no deserto, e Jesus frente ao ministério no qual Deus o chamou. Jesus estava em plena atividade. E possivelmente, essa realidade também é uma realidade nossa. Você todos os dias praticamente, de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado, você levanta cedo. O que você vai fazer? Vai trabalhar? Calma, vou chegar no horário ainda. Mas você vai trabalhar, passa o dia todo trabalhando. E deixa eu te falar uma coisa, lá no seu trabalho o pessoal te dá a paz do Senhor? Você chega no serviço e fala assim: a graça e a paz do Senhor Jesus. Faz ou não faz isso? Não. Porque lá tem crente no seu trabalho? Alguns. Mas a maioria do seu trabalho é crente? Imagina você que é Uber. A maioria.
Você chega no Uber, aí entrou um, alguém já fala com você, paz do Senhor, meu querido irmão. Não, tem gente que nem quer conversar com você. Então você passa o dia todo executando funções, tarefas, por uma influência de quem? Do mundo. Ouvindo coisas, vivendo coisas. E aí você vai para o trânsito. Irmãos, o trânsito, tem uma obra maligna no trânsito. Eu acho que o trabalho do trânsito é para mexer na sua carne. Esses dias para trás estava eu conduzindo, a Nayara estava do meu lado. Então eu conduzindo na paz do Senhor Jesus. Aqui, aí do nada, um enviado me fechou. Aí eu fui falar a coisa, labarabassura, cantarababassura, baixeira. Aí a Ana Hera perguntou, o que é isso? Eu falei assim, eu estou orando em línguas. Porque a minha carne queria orar outra coisa, derrama fogo nesse irmão. Por quê? Porque nós estamos o dia todo executando, trabalhando, fazendo aquilo que nós fomos propostos para fazer. Trabalhando, estudando, vivendo nossa vida, cuidando de casa, cuidando do marido, cuidando da família. Então, a nossa vida estava parecida com a vida de Jesus do versículo 34 atrás. Se você ler o versículo 34 para trás, você vai ver que Jesus estava em tarefas, em funções cotidianas do seu ministério. Mas no versículo 35, a Bíblia diz que no dia seguinte, a primeira coisa que Jesus foi fazer era o quê? Orar. A Bíblia diz assim, olha, no dia seguinte, antes do amanhecer. Por que antes do amanhecer? Deixa eu te contar um segredo. Você não sabe como será o seu dia, mas Deus sabe. Vou te falar isso de novo. Você não sabe como será o seu dia, mas Deus sabe. Então, se Deus já sabe, quem é a melhor pessoa para você perguntar sobre o seu dia? Ele. Então, a Bíblia diz que durante essas atividades, no dia seguinte de todo o trabalho, antes do amanhecer, antes de todo mundo acordar, antes de tudo fluir, antes de você ir para o trabalho, antes de você fazer qualquer coisa, Jesus amanheceu, acordou e foi orar. Então Jesus entendia, e nós estamos falando de Jesus, irmãos. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Jesus orava, você acha que a gente precisa orar? Pergunta ao irmão que está ao seu lado. Você acha que você precisa orar? Fala assim, Jesus orava. Então aqui, Jesus então entendeu a primícia do seu dia. Entregar os primeiros momentos para o Senhor. Eu te falo, irmãos, que, como eu disse, e presta muita atenção em mim, você não sabe como será seu dia, você não sabe o que vai ter no seu dia. As crianças agora orando aí, pedindo dízimos e oferta para os pais. Tem que ser rápido. A carteira está comigo? Toma. Espera aí, irmãos. Dá a mamãe lá, que a mamãe pega. Então, agora que eu quero ver o tamanho da sua fé da oração agora. Em contribuir para o seu filho. Eu sempre falo, a sua oferta te representa, é agora. Então volta aqui, vamos lá? Então, aleluia. Pronto. Ixi, não sei mais. Eu já volto. Amém? Ó, movimentou bastante aqui. Então olha aqui para mim aqui, agora volta. Então Jesus entendeu, meu tempo já está correndo, que a primeira coisa que ele precisava fazer é ter essa vida de oração. É buscar a Deus, encontrar Deus, fluir no Senhor, fluir nessa vida. E a Bíblia diz então que antes de tudo, antes do seu ministério, antes de fluir nessa vida, antes de expulsar demônios, antes de curar enfermos, antes de passear pelas cidades pregando o evangelho, antes de cumprir tudo o que Deus tinha, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Repita comigo assim, oração. Mais forte, oração. Isso é um sinal para nós. Isso é um sinal do quê? De que o próprio Jesus precisava receber as direções certas. Irmão, se nós não recebemos as direções de Deus, nós criamos as nossas próprias direções. Já reparou nisso? É engraçado que os irmãos sabem que eu lidero os jovens, né?
E engraçado que Deus fala cada coisa com os jovens, tem hora, que eu fico assim, vou falar de relacionamento. Não estou expondo os jovens, vou falar para os adultos aqui. A pessoa vem convicta falando, Deus falou comigo que é fulano. Ok. Fulano não é crente, não tem nada de Deus, mas Deus te fez um evangelista ali na hora. Mas ok, Deus falou que era. Você acha que Deus mente? Deus mente, irmãos? Deus não mente. Se Deus não mente, se Deus falou é o quê? É verdade. Aí a pessoa vira e fala assim, Deus falou comigo que é de Deus. Deus falou que é de Deus. Eu sou ok. Passa uns meses depois, esse relacionamento termina. Aí eu te pergunto, quem mentiu? Deus ou a pessoa mentiu para si mesma? Te pergunto de novo, quem mentiu? Deus ou a pessoa para si mesma? Na verdade, se você não ouvir Deus, a sua carne vai direcionar a sua vida. Os seus desejos vão direcionar a sua vida. As suas vontades vão direcionar a sua vida. Deixa eu te ensinar uma coisa muito preciosa. Você pode transformar a sua alma num Deus. Quando? Quando você escuta mais a sua alma do que o próprio Espírito. Então, muitos de nós, e até eu também posso cair nisso, de seguir direções que eu mesmo crio segundo as minhas próprias vontades. Eu lembro uma vez, deixa eu te contar uma coisa. O irmão me ligou. Falou assim, pastor, estava no culto. E você sabe que quando você espiritualiza o negócio, toda vez que você joga para o campo espiritual, você não pode falar nada. Porque se o irmão falar com você assim, Deus falou comigo, você vai falar o quê? Não falou? Não tem como. Aí o irmão me ligou e falou assim, pastor, estava no culto e Deus falou comigo o seu nome. É o meu nome. Eu digo, irmão, Deus falou comigo que você vai ter uma sociedade comigo. E eu, irmãos, a minha família teve sociedade, deu muito problema lá no Brasil. E com isso, eu tenho muita dificuldade, assim, não tenho vontade nenhuma mesmo. E aí ele falou, Deus falou comigo. Eu falei assim, Deus falou isso com você? Deus falou. Ele falou. Aí na hora que eu ia responder para ele, não espera, ora primeiro, pastor. Porque a voz foi muito convicta comigo. Você acha que Deus falou com ele ou ele falou com ele mesmo? Eu não tinha vontade nenhuma. Passou uma semana, ele me liga. Pastor, orou, Deus falou com você? Eu falei assim, falou. O que Deus falou? Que não é para mim entrar nesse negócio, filho. Agora eu te pergunto, Deus falou com quem? Com ele ou comigo? Depende do que a sua alma está direcionando. Naquele caso, no caso do irmão muito precioso, gosto muito dele, ele estava querendo ter algo. E movido pela sua própria emoção, suas convicções, ele deixou que a alma direcionasse a vida dele. Você tem um grande problema quando a sua alma direciona as coisas, porque você vive em emoções. Você vive em inconstância de emoções. Tem dia que você está chateado, é normal, tem dia que você está triste, tem dia que você está feliz, isso é normal, faz parte das nossas emoções. O que você não pode deixar é que as suas emoções tomem o destino da sua vida. Porque se você toma decisões no calor do momento, você pode ter um grande problema. Esses dias atrás eu tenho uma regrinha comigo, que é a regrinha dos 3 dias. Esses dias para trás estou eu numa loja de eletro e vi uma máquina de café. Irmãos, eu já tenho uma máquina de café expresso, mas eu não tinha aquela. Linda a máquina. 65% de desconto, Ricardo. Eu fiquei olhando para ela e falei assim, é de Deus. Eu vim aqui nesse momento do desconto. E aí eu fui consultar a minha esposa. Que eu falei assim, ela vai concordar comigo. Tá barato. E eu achei a cafeteira bonita, irmãos. Aí minha esposa falou assim, achei ela feia. Aí eu, não está ouvindo Deus. Porque eu acho que eu fiquei uns 20 minutos olhando para a cafeteira, tirei foto, mandei para ela, mas não convenceu. Não convenceu. Eu te falo uma coisa. Eu precisava da cafeteira? Eu já tinha uma, não tem? Eu já sei que você sabe que eu tenho, filha. Você está tão convicta que diz, não. Aí, quem é que queria a cafeteira? Deus ou a minha alma? Minha alma. Ela ainda está lá na promoção. Eu estou orando para Deus quebrantar aqui. Entendeu?
Mas perceba que, se nós não tivermos essa vida que Jesus entendeu, nós misturamos as nossas almas com a vontade de Deus e somos direcionados dessa forma. Tem irmão que tem dia que quer ganhar o mundo. Pai Jesus, vamos ganhar o mundo. No outro dia, ele não quer mais nada. Eu te falo, o que é isso? Direções segundo a sua alma. Se você tem uma vida de oração, certamente o Espírito de Deus direciona tudo na sua vida. A Bíblia diz então que Jesus, ele foi orar e ele se isolou. Então não era uma oração do dia a dia. Não era aquela oração que você está orando e trabalhando. É um momento isolado que é você e Deus. Você precisa descobrir essa pérola de grande valor. Você precisa descobrir isso. Porque Jesus sabia que existia uma pérola na solitude com Deus. Aquele momento que você fecha o seu quarto. No meu caso, põe um Antônio Cirilo para tocar. O meu tem que ter o Cirilão. Todo ano ganha como mais ouvido Spotify. No meu caso. Ou então coloca um som. Abre a palavra de Deus e deixa que a presença de Deus guie a sua vida. Esse momento Jesus sabia. A Bíblia diz então que Jesus se isolou de todo mundo. Por que era necessário se isolar de todo mundo? Porque tem hora, irmãos, que tem muitas vozes na nossa cabeça. Cada um fala uma coisa. Cada um define algo. É o diabo falando, é irmão falando, é esposa falando, é marido falando, é filho falando, é a sua carne falando. Chega uma hora que você fala, eu preciso ouvir Deus. Aonde você ouve Deus? Na solitude com Ele. Esse momento é muito importante para a sua vida cristã. Eu não conheço nenhum grande homem e mulher de Deus que não teve uma grande vida de oração. Não conheço. Todos tiveram uma grande vida de oração. Mas por que eles não enjoavam dessa vida de oração? Porque eles descobriram uma pérola de grande valor. Você já viu quando você vai orar? Isso já deve ter acontecido com você. Você está orando, você fala, meu Deus, já passou 1 hora, passou 5 minutos. Sim ou não? Você está orando, falando um tanto de coisa. Aí você fala, meu Deus, 30 minutos. Aí você fala, 7. Por quê? Porque a oração é uma construção de uma relação que você tem com Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você conheça alguém agora. Você pode ter uma boa relação no início. Mas como é que esse relacionamento fica bom? Quando você constantemente continua conversando com essa pessoa, até você descobrir o quê? Afinidades. Definir intimidades. Então, quanto mais você insiste na relação com Deus, mais afinidade com Ele você tem. Então, Jesus foi para solitude. Solitude. Aí acontece uma cena interessante. Qual que é a cena interessante? Jesus estava orando. A Bíblia diz, então, que mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Estava todo mundo desesperado, falando, cadê Jesus? Irmãos, esses dias para trás aconteceu, acho que até contei aqui, aconteceu uma cena interessante. Recebi uma proposta de trabalho, para executar um certo tipo de trabalho, que aos meus ouvidos era muito bom. Mas quando a pessoa falou comigo, na hora, sabe o que eu falei com ela? Eu preciso orar. Por quê? Porque as atividades do dia a dia tendem a nos tendencionar a tomar direções que às vezes não é de Deus, pelo costume. Sabe que nós, quanto mais crente a gente, velho, nós vamos ficando, mais automatizar as coisas a gente automatiza. Por exemplo, vou dar um exemplo de um líder de célula. O líder de célula já sabe fazer uma célula. Ele já lidera há 1 ano. Ele se prepara então para a célula? Não. Não. Em maioria dos casos, não. A gente sabe, irmão, eu já liderei célula. Por que não? Porque eu já sei fazer. Sim ou não? Apareceu um negócio na sua frente, que é um bom valor financeiro. Qual que é a nossa tendência natural? De entrar por essa porta, sim ou não? Por quê? Porque nós já sabemos fazer. A gente sobe aqui para o louvor, a gente já sabe tocar, já sabe as músicas que fazem fluir, sim ou não? A gente automatiza a nossa vida pelo costume das práticas, é normal. Mas é a vida de oração. Olha, o pastor Antônio Cirilo esteve conosco aqui, ele falou um negócio, irmãos, que mexeu com o meu interior. Alguém fez uma pergunta, a gente estava tomando um café lá dentro, e a gente estava conversando, e a pergunta foi, pastor, qual que é a diferença entre um ministro e um cantor?
Porque há cantores e há ministros. Qual que é a diferença? Ele falou assim, a diferença está no intervalo. Ele falou assim, ó, tanto o ministro quanto o cantor preparam as músicas que vão cantar. O cantor está preocupado em cantar todas, enquanto o ministro está preocupado em quando Deus vai agir. Às vezes, entre o intervalo entre uma música e outra, Deus entra. E quando Deus entra, aí que o ministro entende e deixa fluir aquela canção para o resto do dia. O cantor não preocupa com isso. O cantor quer apenas cantar. Mas o ministro está querendo fluir naquilo que Deus está. Por isso que às vezes a gente está aqui numa música e a música fica. Passa 10 minutos, a mesma rio de vida fluir. E vai, volta, e vai, e volta. Por quê? Porque às vezes é entre uma e outra que Deus entra. Mas como é que eu consigo discernir isso? Quando eu estou em oração, entendendo o que Deus está falando no céu. Existe alguma área da sua vida que não está fluindo? Financeira, espiritual, é o seu casamento. Deixa eu te falar uma coisa, não existe problema em casamento. Porque tudo que Deus faz é bom e perfeito. O que existe problema às vezes é no indivíduo. Porque o casamento é bom. Então a vida de oração ajusta tudo na sua vida. Você sabia disso? Passou a tua dificuldade financeira, ora por ela. Fala, Senhor, entra com a tua provisão. A tua palavra diz que um justo não mendigará o pão. E se um justo não mendiga o pão, eu recebo todos os recursos. Deus fala comigo, abre uma porta que ninguém mais vai fechar. Está entendendo, irmãos? A preciosidade disso. Então Jesus estava sozinho enquanto as pessoas procuravam ele. Interessante, mas é que quando Simão o encontra, olha que coisa. Quando Simão o encontra, fala assim, está todo mundo te procurando. Jesus não respondeu sobre a procura dos homens. Jesus voltou com uma direção de Deus. A Bíblia diz assim, 38, depois que Simão procurava, a Bíblia diz assim, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Vou resumir isso aqui. Jesus, então, foi orar com Deus em sua solitude. As atividades estavam à sua espera. O ministério estava à sua espera. O seu trabalho está à sua espera. Sua família está à sua espera. Suas funções estão à sua espera no mesmo lugar, todos os dias. O que mudou não foi o ambiente, foi Jesus. Foi ouvir a Deus. A Bíblia diz então que Pedro já chegou dando as demandas para ele. Todo mundo está te procurando, você não sabe que tem muita coisa para fazer? Você não sabe que está cheio de coisa, tem relatório para entregar? Tem uma meta para se cumprir? A Bíblia diz então que Simão estava procurando Jesus a fim de que Jesus continuasse as suas demandas. Qual foi a resposta de Jesus? Eu já sei o que tem para fazer. Interessante que Jesus disse o seguinte para ele: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Primeira coisa, na oração, Jesus recebeu direção de Deus. Ele já sabia para onde ele ia. Se você está um pouco perdido, sem saber para onde ir, o que fazer, é para ficar aqui, é para ir para outro país, é para mudar de cidade, mudar de emprego, muda ou não de emprego, sai ou não desse trabalho. Deus, eu preciso saber o quê? E às vezes as demandas vão ficar assim, e aí, vai trocar ou não vai? E aí, você vai fazer o quê? Vai mudar de país ou não vai? Está vendo, o país está apertado, está tudo difícil aqui. As demandas das pessoas à nossa volta nos pressionam a tomar decisões rápidas, porque o tempo está correndo assim. A Bíblia diz que o tempo seria abreviado. Então, enquanto Jesus orava, os outros em sua volta o procuravam para o quê? Perguntar, então, as demandas, nós precisamos fazer. Ok. Às vezes você está aqui e a sua grande dúvida é qual vai ser as principais decisões da sua vida. Será realmente que eu preciso mudar esse trabalho ou não? Estar em Portugal, para alguns, é para estar ou não é para estar? Eu preciso mudar de país para ganhar mais dinheiro? Será mesmo? Ano que vem eu caso ou não caso? Os solteiros deveriam falar, aleluia. A Bíblia diz, então, glórias e glórias, aleluia. Mas olha aqui para mim. Eu vou concluir com isso. A Bíblia diz então
que quando as vozes vieram até Jesus, Jesus já tinha uma direção. Ele já sabia o que fazer. Você quer descobrir o que fazer? Tem hora que o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor não vai responder as coisas para você. Irmão, eu aprendi uma coisa. Eu sou pastor. Eu não sou um guru espiritual. Eu só conduzo as ovelhas a Cristo. O meu trabalho é conduzir você até Jesus. Porque só Ele consegue te dar palavras de vida eterna. Isso é a coisa mais importante para você. Senhora, irmãos, acredite que eu vou dizer, eu não tenho todas as respostas para te dar. E as que eu tenho é só baseado na palavra de Deus e no máximo uma experiência. Eu preciso te ensinar a ser conduzido pelo Espírito até Jesus. Pastor, estou chateado, vá até Jesus. Estou inflamado com os irmãos, vá até Jesus. Estou chateado com a igreja, vai até Jesus, que é o cabeça. Estou indeciso, vai até Jesus. O meu trabalho é conduzir você até Jesus. Porque em Jesus, todas as direções da sua vida vão ser descritas. Jesus estava com Deus e uma direção foi dada. Além da direção dada, uma resposta ele recebeu. Anunciar a mensagem. No caso de Jesus, ele recebeu direção e resposta. Qual é a resposta que você precisa hoje? Eu preciso de uma resposta sobre o que fazer nessa área. Irmãos, as pessoas em volta, as circunstâncias em volta, estão nos procurando para responder rápido. Diga o que nós vamos fazer, diga o que nós vamos fazer, espera um pouco. O Senhor é o Senhor do tempo. Acredite no que eu estou a dizer. Deus é Deus do tempo. Nós não andamos segundo Cronos. Por mais que estejamos nele, nós andamos no Kairos de Deus, que é o tempo do Senhor. Antes de ouvir as pressões externas, ouça ao Senhor. Porque você vai ter direção e resposta. Interessante que na oração Jesus teve direção, resposta, mas também teve identidade. Sabe o que ele disse? Foi para isso que eu vim. Você quer ter uma identidade definida? Busca a Deus. Irmãos, todo mundo que tem uma vida com Deus tem uma identidade definida e nenhum tipo de circunstância altera a sua identidade. Eu sou filho amado de Deus, Deus tem prazer a mim, eu fui chamado para fluir no Espírito Santo de Deus. Não importa o que os outros dizem, o que as circunstâncias me pressionam, eu permaneço no lugar de identidade. E o interessante é que essa oração trouxe direção, trouxe resposta, trouxe identidade, mas trouxe algo precioso, autoridade. Porque a Bíblia diz que ele saiu dali pregando o evangelho e expulsando os demônios. A oração tem o poder de aumentar a sua autoridade referente às circunstâncias da sua vida. Sabe aquela área que está travada da sua vida? Você fala, agora, em nome de Jesus, destrava. Em nome de Jesus. Irmãos, você possui a autoridade de Cristo sobre você. Mas é só a vida de oração que vai te fazer ter clareza sobre as coisas. Clareza sobre as coisas. Entenda que aqui, ao sair para a oração, as pressões de fora continuaram. Às vezes você está aqui me ouvindo e é o senhorio que pediu a casa. E você fala, o que eu vou fazer? Está tudo caro para morar aqui. Mas o Senhor está falando com você hoje. Eu sou o Senhor do tempo. E a porta que eu abri para você, ninguém mais vai fechar. Essa vida aqui. As pressões lá de fora continuam. Às vezes você está vivendo uma pressão no seu trabalho imensa. E você fala, o que eu vou fazer? Qual direção tomar? Deus está falando com você. Não escute primeiro as vozes das pressões externas. Escute o Senhor. Olha que coisa. Jesus orando. Simão, a primeira coisa que Simão chega para Jesus é perguntar, Jesus, como que você está? Está tudo bem? Não, Jesus, está todo mundo te procurando. Porque tem muita coisa para você fazer. Irmãos, nós só podemos produzir fruto daquilo que nós geramos no Senhor. Se você não gerar antes, você não produz nada perpétuo. Nada duradouro. Nada duradouro. A coisa mais preciosa da nossa vida é entender que antes de o sol nascer e das tarefas e funções acontecerem, Deus tem uma vida de oração para você. Sabe? A Bíblia diz então que Jesus se encheu de autoridade e os demônios ele expulsava. A oração te dá poder de Deus.
A oração te dá sensibilidade para discernir as coisas. Às vezes você está vivendo uma circunstância que é o diabo que está segurando isso. E você está aceitando numa boa. Achando que é obra natural. Deixa eu te falar uma coisa. Não. Pode ser uma obra espiritual contrária. E que só falta uma coisa, você dizer, em nome de Jesus, sai agora. Isso é o fruto de uma vida de oração. Mas você precisa descobrir esse lugar. Descobrir esse lugar. Deixa eu contar uma experiência para me resumir, para me concluir. Eu tenho 2 filhas. E o que mais vai impressioná-las não são as minhas palavras aqui. Elas nem sabem o que está acontecendo. A minha de 2 anos, então, nem me entende muito bem o que eu estou pregando. O que vai impactá-la é quem eu sou no Senhor e aonde ela me vê. No Senhor. Eu posso ter grandes feitos, arrastar grandes multidões, ter grandes pregações, pregar para milhares de pessoas, ganhar esse continente para Jesus. Mas o que vai ser gerado no coração das minhas filhas é quem eu sou antes do horário que todo mundo acorda. Não são as pressões que me definem, é o descanso da oração que me molda e me fortalece. Para elas, mais importante não é o que eu prego, é o pai que eu sou e o que eu transmito na minha vida com Deus. Isso é uma coisa muito importante que sempre me faz refletir. Interessante que esses dias atrás eu estava vendo a Clara e a Olivia, elas ajoelharam para orar. Por que elas ajoelharam para orar? Porque elas veem a mãe ajoelhando para orar. É uma questão de reproduzir aquilo que o quarto gera. Então aqui, irmãos, Jesus nos ensina sobre uma primícia da vida. A oração é a coisa mais importante para você. Às vezes hoje é um convite de Deus para a sua vida. Mas, senhor, a Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis. Quando o quê? Me buscareis de todo o vosso coração. Irmãos, a oração consegue alinhar tudo em você. Tudo. Vou te dar algumas áreas. Você está desanimado? Ora. Não tem como. Não tem como você ter uma vida de oração e se desanimar. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Está triste, abatido? Ore, busca o Senhor. E você vai desfrutar da alegria do Espírito de Deus. Esse lugar é um lugar que depois que você descobre, nunca mais você consegue sair dele. Deixa eu te falar uma coisa, há um lugar para nós, que é o jardim de Deus. E esse jardim contém tudo aquilo que você precisa. Só de eu falar aqui, eu já consigo ver o Espírito movendo em alguns corações. Deus falando com você, eu te chamei para um lugar. Às vezes esse lugar que você não vai há muito tempo, mas hoje é dia de você voltar para lá. Ano que vem nós vamos crescer muito. Eu sinto isso no meu espírito. Mas esse crescimento já está sendo gerado antes. No Espírito de Deus. Feche seus olhos aí, eu quero orar por você. O pessoal do louvor pode subir, mas fica aí sentado. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Feche seus olhos aí, eu quero orar por você. Eu acredito que hoje Deus está só te convidando para algo. Oh, Espírito, com seus olhos fechados, deixa o Espírito Santo brotar no seu coração um desejo intenso em ouvi-lo hoje. Deus tem direções, respostas, identidade e autoridade para você. Qual é a área da sua vida que está desajustada? Sinta o Espírito ajustando agora. Agora. Sinta o Espírito ajustando todas as áreas. Sinta o Espírito de Deus ajustando o seu casamento, as suas finanças,
a sua vida espiritual. Sinta o Espírito trazendo convicções novamente da palavra de Deus, lembrando o teu chamado, as tuas promessas que Ele liberou sobre você. Um dia o Senhor te disse que te enviaria para as nações e você está aqui hoje. Deixa o Espírito trazer de volta. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Pai, em nome de Jesus, hoje é o dia do ajuste de Deus. Ajuste de Deus em todas as áreas da sua vida. Creia. Comece a falar com seu pai sobre áreas da sua vida que estão desajustadas. Oh, Espírito. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Eu quero ouvir o som da sua oração. Sinta o ambiente sendo gerado, o ambiente da oração. Receba hoje direção de Deus. Direção de Deus. Oh, Espírito. Você que pode, fique de pé no seu lugar. Vamos louvar ao Senhor. Fique de pé no seu lugar.